Seja bem-vindo ao canal Mesma Língua. Este é um dos vídeos mais especiais do canal Mesma Língua. Nunca se esqueça desta estratégia no momento em que você for falar ao público, vender um produto, participar de uma reunião. Qual estratégia? Lembrando que eu estou no Instagram, o meu endereço é @diogoarrais, A-R-R-A-I-S. Nunca se esqueça do poder de síntese, do poder de resumir uma determinada apresentação no fim de uma apresentação, venda, no fim de uma palestra, no momento em que você for falar ao público, nunca se esqueça do grande poder que se encontra no bom resumo. Depois nós vamos aqui a todas as estratégias muito bem exemplificadas. É exatamente com o resumo que o seu público vai reter o conteúdo, reter aquele determinado aprendizado, vamos assim dizer, né? Reter a informação de toda aquela sua reunião. Bom, é exatamente por esse poder de síntese que você será cada vez mais admirado. Haverá mais admiração, consequentemente, mais poder também cedido a você e, com isso, claro, a argumentação ou convencimento. É exatamente o orador que entende o valor da síntese e o valor do resumo, o chamado bom orador. Então, nós vamos trabalhar de agora em diante com esse poder de síntese. Eu fiz agora um próximo passo exatamente chamado como fazer para melhorar o poder de síntese, ter mais atenção a esta estratégia fantástica. O primeiro ponto é entender que durante uma apresentação há 3 partes: o início, o meio e o fim da apresentação. E é exatamente no fim dela que se encontra, sim, o tal do resumo. Ou seja, é exatamente aqui, no fim da apresentação, que haverá o tal do poder de síntese. É exatamente aqui que haverá o resumo. Por isso, é fundamental você trabalhar, antes de uma apresentação de um produto, estes 3 elementos. E lembre-se sempre do seguinte: quanto mais espontâneo você for, mais, claro, dentro da formalidade, etc., do respeito ao cliente, mas quanto mais espontâneo você for, mais confiança você passará. Então, não é apenas fazer o resumo pelo resumo, mas lembrar-se também da questão de ter uma postura segura, que passe segurança e com naturalidade. Então, primeiro ponto é entender que em uma apresentação há 3 básicas partes: o início, o meio e o fim da apresentação. E é aqui o danado do resumo, é aqui onde iniciaremos esta história, então, do poder de síntese. Vamos lá. Seja sempre muito pontual, seja sempre muito respeitoso em relação ao tempo. Eu vou escrever aqui: seja sempre muito atento ao tempo que você tem de apresentação. Então, por exemplo, se são 15 minutos uma apresentação, claro, não um tempo aqui hipotético, se são 15 minutos, nós reservaremos aqui, acho que é bastante estratégico nós reservarmos entre 3 a 5 minutos para a síntese de tudo aquilo que foi exposto. Aí entra uma estratégia envolvendo a nossa língua portuguesa, exatamente a consciência sobre um conectivo, um conector, para ligar a parte ali do desenvolvimento. E como será este conectivo? Bom, você pode usar a seguinte expressão, você pode usar para finalizar. Eu gosto muito da expressão em resumo. Alguns usam, por exemplo, a expressão em suma. Ou você pode simplesmente colocar por isso, ou por tudo isso, enfim, alguma expressão, algum conectivo para dar a ideia da coesão textual, amarração aos elementos do texto e finalizar. Daí, nós vamos também à observação de um ponto. Nós vamos à observação da pronúncia, muito cuidado com a sua pronúncia durante a apresentação. Então tenha paciência, saiba também que entre as partes pode haver uma pausa elegante, mas lembre-se sempre de estar atento ao tempo de exposição. E você só terá cada vez mais atenção ao tempo de exposição quando treinar a sua palestra, quando você treinar a sua venda, quando você treinar o texto, que é muito comum no seu ambiente de trabalho. Então, nós podemos colocar o seguinte texto como treinamento. Por isso, são estes 3 pontos expostos.
Então, aqui eu estou usando para nós treinarmos a questão da pronúncia. Ainda existem muitos profissionais que não ficam atentos à questão da pluralização, a questão da pronúncia da palavra. Ó, três. São estes 3 pontos expostos. Ou também poderíamos aqui usar o verbo no pretérito. Foram estes 3 pontos expostos. Veja, por exemplo, é que muitos ainda insistem no tal do gerúndio sem sentido nenhum. Então, por isso, foram estes 3 pontos expostos. Se você, por exemplo, conhece alguém que usa de uma maneira demasiado gerúndio sem lógica, ele pode trocar, pode repensar os verbos. Repensar verbos é também uma estratégia bastante interessante a quem faz apresentações, a quem fala ao público, ou seja, todo profissional. Por isso, foram estes 3 pontos expostos. O ponto A, e a exposição do ponto A, o ponto B, e a exposição do ponto B, o ponto C, e no final não peça esmolas, ou seja, eu espero que a apresentação tenha sido útil a você. Terminou a apresentação, olhe nos olhos do seu público, ou então diante da câmera, né, nestes tempos aqui de tantas videoconferências, e diga muito obrigado pelo tempo de todos, muito obrigado pela atenção, muito obrigado. Claro, né, se o orador for aí do gênero feminino, muito obrigada. Então, neste caso, homem, muito obrigado, tá? Gênero masculino, sempre em concordância essa expressão. Então, terminou a apresentação, não deixe de colocar aqui, ó, isso aqui vale muito, isso aqui vale muito, é conexão muito poderosa, é sinônimo de venda, sinônimo de argumentação, sintetizar uma apresentação. Está na síntese uma grande estratégia, talvez a melhor estratégia para a retenção do aprendizado. Perfeito? Faça sempre resumos. Não à toa, muitos vídeos de educação, no fim, tem o quê? O resumo. Então, para resumir a nossa aula de hoje vimos isto, certo? Muito obrigado. Aqui na legenda do vídeo existem outros links extremamente interessantes. Eu estou sempre aqui no canal Mesma Língua, também no meu Instagram, @DiogoArraes. Muito sucesso, um abraço, tchau, tchau.